Olá pessoal, tudo bom? Hoje nossa aula é sobre acústica. Veremos aí a primeira parte de acústica. O som. O que é o som? É uma onda sonora que precisa do material, do ar para se propagar, certo? A velocidade do som pode variar de meio material para meio material. Então, em meios materiais diferentes, a velocidade do som se propaga também com valores diferentes. Por exemplo, a 15 graus Celsius, no ar, a velocidade do som é 340 metros por segundo. Na água, a 20 graus Celsius, é 1482. E no ferro, 4.480 metros por segundo. Então, a velocidade do som depende do meio material. Cada material ela se propaga com valor diferente. Ok? Nós temos aí um intervalo de som audível pelo ser humano. Esse som audível tem um intervalo de frequência que varia de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, de 20 a 20.000 Hz é o intervalo de frequência de som audível pelo ser humano. Os sons que estiverem abaixo de 20 Hz, a gente não percebe e é chamado de infrassom. Os sons que estão acima de 20.000 Hz, a gente também não consegue detectar, não consegue perceber, e são chamados de ultrassons. Ok? Então aqui a gente tem o som audível, o intervalo audível. Aqui a gente tem o infrassom e o ultrassom, que vai, o som audível vai de 20 a 20.000 Hz, a frequência do som. Ok? Para a gente estudar o som, a gente estuda as suas qualidades fisiológicas, que são elas: altura, intensidade e timbre. O que é a altura do som? A altura do som está ligado à frequência da onda sonora, certo? Quanto maior a frequência do som, mais agudo e mais alto é o som. Quanto menor a frequência do som, ele é mais grave e mais baixo é o som. Então a altura do som não está ligada ao volume do som, está ligado à frequência da onda sonora. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Quanto menor a frequência, mais grave é o som. Ok? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho o som agudo, ó, porque a frequência é alta. Aqui eu tenho o som grave, porque a frequência é menor, pequeno. Então o som de alta frequência ele é agudo, o som de baixa frequência ele é grave. Por exemplo, a mulher emite um som em média de 200 Hz e o homem emite som com média de 100 Hz. Então o da mulher é o dobro praticamente do homem. Então por isso que a voz da mulher é mais aguda e o do homem é mais grave. Ok? A intensidade do som está ligada à quantidade de energia da onda sonora. Então, devido a essa quantidade de energia da onda sonora, o som vai ser forte ou fraco, certo? Quando a pessoa fala muito alto, quer dizer que ele tem um som forte, né? Quando a pessoa fala mais baixinho, quer dizer que tem um som mais fraco. Quando a gente aumenta o volume do rádio, a gente está deixando o som mais forte. Quando a gente diminui o volume do rádio, está deixando o som mais fraco. Essa qualidade do som que faz ele ficar mais forte ou mais fraco é a amplitude. O som de pouca amplitude, ele é fraco. O som que tem alta amplitude, ele é um som forte. Certo? A intensidade mínima da audição é geralmente 10 a menos 12 Watt por metro quadrado. Então, I bolinha é igual a 10 a menos 12 Watt por metro quadrado é a intensidade mínima de audição. Certo? E o nível sonoro? O nível sonoro, o nível de som, é a relação entre a intensidade do som ouvido pela intensidade mínima. Certo? A intensidade mínima é aquele valor que eu coloquei anteriormente. E a intensidade do som ouvido é o som que está sendo gerado com aquela determinada frequência. Certo? Criou-se uma escala de nível sonoro, mas a gente utiliza o decibel para
medir o nível sonoro de algum som. Justamente em homenagem a Graham Bell, a unidade do nível sonoro é o Bell, mas a gente utiliza o decibel. O limiar da audição, como eu já falei anteriormente, é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Para calcular o nível sonoro, a gente calcula com essa equação, ó. Beta igual a 10 vezes o logaritmo de I sobre I bolinha. I bolinha é o limiar da audição e I é o som que está sendo ouvido naquele determinado momento. Vai nos fornecer aí o nível sonoro. Lembrando que a gente tem também o nível sonoro, certo? Medido em decibéis. À medida que esse nível sonoro, que o som, tem uma quantidade maior de decibéis, certo? Ele vai ficando cada vez com uma potência maior e pode até prejudicar, dependendo da quantidade de decibéis e do tempo de exposição que você ficar exposto a esse som, pode prejudicar a sua audição. Então, nada de ouvir sons muito potentes, certo? Se ouvir por pouquíssimo tempo, porque pode prejudicar a sua audição. Beleza? A outra característica ou qualidade fisiológica do som é o timbre. O que é o timbre do som? Está relacionado à forma como a onda é gerada por aquele instrumento, por alguma pessoa, por algum material, certo? Então, é a qualidade que permite diferenciar duas ondas sonoras de mesma altura e mesma intensidade, emitidas por fontes distintas. O timbre está relacionado à forma da onda emitida pelo instrumento, como eu falei anteriormente. Por exemplo, aqui eu tenho o diapasão, uma flauta, o violino, a voz, letra A e a clarineta. Veja que cada um emite uma onda diferente, ó. Então, esse formato da onda aqui é o que a gente chama de timbre, certo? Que é característico de cada instrumento, de cada fonte sonora. Beleza? Então, vou dar mais um exemplo para ficar mais claro. Eu peguei a flauta e o violino e emiti a nota Dó, a mesma nota musical. Só que eu vou ouvir dois sons diferentes, porque o timbre da flauta é diferente do timbre do violino. Mesmo que eu emita a mesma nota, eu vou ouvir dois sons diferentes devido ao timbre de cada um ser diferente. Ok? Quando é que ocorre eco? Quando a fonte sonora, a gente emite o som, por exemplo, ela reflete e volta. E a gente ouve, o observador ouve separadamente o som direto e o som refletido. Então, quando ele vai e volta, a gente ouve o eco. A reverberação é a continuação do som. Você está num ambiente fechado e, por exemplo, fala a palavra A. Ele vai ficar sendo refletido, A, pelas paredes do ambiente. Naquilo houve uma prolongação do som. Isso a gente chama de reverberação. E o reforço ocorre quando o tempo é muito pequeno. Ocorre somente um aumento da intensidade sonora. Então, o tempo é muito pequeno, ocorre um aumento da intensidade do som. A gente chama de reforço. Veremos agora o que é o efeito Doppler. O efeito Doppler para ondas sonoras constitui o fenômeno pelo qual o observador percebe, certo, uma frequência diferente daquela emitida pela fonte, devido ao movimento relativo entre eles, entre fonte e observador. Então, o que é o efeito Doppler? É a percepção do observador da frequência diferente da emitida pela fonte sonora, devido ao movimento relativo entre ele e a fonte, certo? Então, quando há esse movimento relativo entre a fonte e o observador, ele percebe o som com uma frequência diferente da emitida pela fonte. É o que acontece quando a gente, por exemplo, encontra uma ambulância. Então, se a ambulância se aproxima do observador, da gente, por exemplo, se a gente estiver parado ou não, quando a ambulância se aproxima, a gente percebe o som da sirene ligada mais agudo, com frequência maior. Se a ambulância vai embora, se afasta, a gente percebe o som da sirene ligada com a frequência menor, mais grave, certo?
Então, se você não percebeu isso aí, pare para perceber. Quando passar uma ambulância, uma viatura da polícia, você vai perceber que ao se aproximar, a gente percebe o som com uma frequência um pouco maior, mais agudo. Quando vai embora a fonte, a gente percebe o som com uma frequência menor ou mais grave. Essa é a equação do efeito Doppler. F' é a frequência do observador, do ouvinte. F é a frequência da fonte sonora, no caso aqui é a ambulância. V do som é a velocidade do som, mais ou menos V do ouvinte, dividido por V do som, mais ou menos V da fonte. V é a velocidade do som, aqui do ouvinte e aqui da fonte. F' é a frequência do observador e F é a frequência da fonte sonora. Ok? Temos que prestar atenção nos sinais, né? Aqui, como eu já falei, ó, quando a fonte sonora se aproxima, a frequência recebida é maior do que a emitida. Quando se afasta, a frequência é menor do que a emitida. Na questão dos sinais, ó, lá naquela equação do efeito Doppler, o V do ouvinte ou do observador vai ter o sinal de mais quando o observador desloca-se em sentido à fonte. Vai ter o sinal de menos quando o observador desloca-se em sentido contrário à fonte. E o V da fonte vai ter o sinal de mais quando desloca-se em sentido contrário ao ouvinte. Vai ter o sinal de menos quando a fonte desloca-se em mesmo sentido do ouvinte. Então, quando desloca-se no sentido contrário, o V do ouvinte é mais. Quando desloca-se no mesmo sentido do ouvinte, o V da fonte é menos. Ok? Por isso que lá naquela equação tem mais e menos. Por isso que é essa diferenciação da frequência percebida, porque é um movimento relativo de aproximação ou de afastamento. Aí a gente chama de efeito Doppler. Beleza? Então é isso aí. Veremos agora alguns exemplos para fixar o conteúdo da nossa aula de hoje sobre acústica, parte 1. Exemplo 1. Considere as afirmações a seguir. 1. O eco é um fenômeno causado pela reflexão do som no anteparo. Correto. O anteparo é um objeto que vai servir de obstáculo. Então, quando o som bate lá no anteparo ou no obstáculo e é refletido, a gente diz que ocorre o eco. 2. O som grave é um som de baixa frequência. Som de baixa frequência é grave, de alta frequência é agudo. Correto. 3. O timbre é a qualidade que permite distinguir dois sons de mesma altura e intensidade emitidos por fontes diferentes. Correto também. Então, 1, 2 e 3 está correto aí. Alternativa letra E. 2. O que permite decidir se uma dada nota musical provém de um piano ou de um trombone é: letra A. A diferença entre as alturas dos sons. B. A diferença entre os timbres dos sons. C. A diferença entre as intensidades dos sons. D. A diferença entre as fases das vibrações. Ou letra E. O fato de que, no caso, a onda é longitudinal e no outro é transversal. Então, se tiver a mesma nota musical emitida por um trombone por um piano, a gente ouve dois sons diferentes porque o timbre do trombone é diferente do timbre do piano. É a letra B. Ok? 3. Um estudante fazendo um experimento no laboratório de sua escola acoplou o gerador de audiofrequência a um alto-falante, aumentando então a frequência do aparelho de 200 Hz para 2.800 Hz. Ele aumentou a frequência de 200 para 2.800 Hz. Ele notou que o som produzido pelo sistema ficou, letra A, menos intenso ou mais fraco. B, mais baixo ou grave. C, mais alto ou agudo. D, mais rico em harmônicos. Letra E, mais dissonantes. Então, se ele aumentou a frequência, o som ficou mais agudo ou mais alto. Letra C. Ok? 4. Uma pessoa toca no piano
uma tecla correspondente à nota Mi, e em seguida a que corresponde à nota Sol. Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm, letra A, amplitudes diferentes, B, frequências diferentes, C, intensidades diferentes, D, timbres diferentes, ou letra E, velocidades diferentes. Então a gente tem a escala musical. Quais notas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada nota musical tem a sua frequência. A nota mais grave é o Dó. Aí vai subindo a frequência. Dó, Ré. Aí vai subindo a frequência. Mi. Vai subindo a frequência. Fá, Sol, Lá, Si. Então a gente ouve sons diferentes de cada nota musical, porque cada nota musical tem uma frequência diferente. Então a alternativa correta é a letra B. Ok? Questão 5. Uma pessoa a 680 metros de distância de um obstáculo refletor dá um grito e ouve o eco de sua voz. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. O tempo gasto entre a emissão do som e o momento em que a pessoa ouve o eco em segundos é igual a... Letra A. Um valor que não pode ser calculado com os dados fornecidos. B. 1. C. 2. D. 4. Ou E. 8. Então, qual é a distância percorrida pelo som? Ele não vai e volta? Então, é 2 vezes a distância. Ele vai e volta. Então, 2 vezes 680 vai dar 1.360 metros. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. A equaçãozinha lá do primeiro ano de cinemática. V igual a D sobre ΔT. Então, ΔT vai ser quem? D sobre V. Então, para calcular o tempo aí, vou dividir a distância, foi ida e volta, 1.360, dividido pela velocidade do som no ar, que é 340. 1.360 dividido por 340 vai dar 4 segundos. É o tempo que ele gasta aí para ouvir novamente o som. Ok? Questão 6 aí é sobre efeito Doppler. O veículo se move com uma velocidade de 20 metros por segundo, se aproximando de um observador que está parado no ponto de ônibus. O motorista buzina o carro na qual possui frequência de 400 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, qual a frequência da buzina captada pelo observador? Então, a equação do efeito Doppler, a frequência do observador é igual à frequência da fonte vezes Vs, que é a velocidade do som, mais Vo, que é a velocidade do observador, que está parado, dividido por Vs, que é a velocidade do som, menos Vf, que é a velocidade da fonte. Então, ó, quando a fonte se aproxima do observador, a velocidade é negativa. Então o veículo está se aproximando do observador. Então a velocidade da fonte é negativa. E o observador está parado, a gente considera como se ele tivesse sentido contrário. A velocidade do observador é mais aqui positiva. Certo? Aquela questão lá dos sinais, mais ou menos. Então FO vai ser igual. A frequência da fonte é 400 Hz vezes velocidade do som 340 mais 0, porque o observador está parado. Então a velocidade do observador, do ouvinte, é 0. Dividido por velocidade do som é 340 menos velocidade da fonte, 20 metros por segundo, que é a velocidade do carro. FO vai ser igual 400 vezes 340 dividido por 340 menos 20 vai dar 320. 340 vezes 400 dá 136 mil. Dividido por 320 vai dar 425 Hz. É a frequência captada pelo observador. A gente pode verificar se está correto ou não. O veículo não está se aproximando. Se o veículo está se aproximando, o observador vai ouvir uma frequência maior do que a emitida. E é o que acontece. Ó.
A frequência emitida foi 400 e o observador ouve 425 Hz, porque a fonte sonora está se aproximando, aí ele ouve o som mais agudo, ok? Então é isso aí, encerramos aí mais uma aula. Hoje estudamos aí a parte de acústica, certo? Espero que tenham gostado, te espero na próxima aula. Tchau!